Boa noite a todos. Em nome de Jesus Cristo, irmãos. Amém. Eu quero pedir a todos para buscarmos mais a presença de Deus. Vamos orar, ok? Nosso glorioso Deus e eterno Pai que estás nos céus, pedimos, Senhor Deus, a Tua presença manifesta neste lugar. Primeiro eu te peço, Senhor Deus, perdão pelos meus pecados e iniquidade. Como diz o Teu salmista, não a mim, Senhor, não a mim, mas a Ti seja dado toda a honra e toda a glória. Dá-nos, Senhor Deus, a palavra, o nosso alimento, não só para os que vieram, mas aqueles que já estão aqui e que moram aqui. Em nome do Teu Santo Filho Jesus Cristo eu te peço. Amém, Senhor. Ao longo da existência humana, existe sempre um povo que crê e um povo que não crê. E existe uma dificuldade tremenda quando no meio desse povo que não crê, são justamente um povo religioso. Quando você não crê por ignorância, é até tolerável. Mas quando se não crê por conhecer e rejeitar, é algo terrível. Verdade. No período em que Jesus esteve aqui, antes da sua primeira vinda, ele enviou um mensageiro, João Batista. E quem lê a Bíblia sabe desta história. João Batista esteve ali pelo deserto pregando, e muitos creram nele, e muito mais ainda não creram. O certo é que quando Jesus Cristo veio, aqueles que aceitaram de bom grado a pregação de João Batista, e até que, por sinal, foram batizados, né, tiveram batismo também com João Batista, esses, quando Jesus veio, não tiveram dificuldade de aceitar a Jesus, de receber a Jesus Cristo, porque foram preparados pelo enviado. Mas o certo é que naqueles tempos existiam também pessoas como nos dias de hoje. Vou ler uma passagem bíblica para que possa abrir o tema. Está no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 22. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, contudo outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E o achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque é este o Pai, Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Pois bem, irmãos, e a todos ouvintes, nos dias de hoje, por mais que tenhamos milhares e milhares de igrejas, denominações, o certo é que existe duas linhas.
Por mais que existam milhares e milhares, só existem duas linhas. Uma é a linha conhecida como conservadora, que oxalá que realmente fosse conservadora da palavra de Deus, mas só tem o título de conservadora. E a outra linha é conhecida como a linha pentecostal. Jesus, uma certa vez, ele falou assim: os judeus procuram por milagres e os gregos por sabedoria. Então essa linha é justamente isso. A linha conservadora busca sabedoria, grandes faculdades, tem grandes filósofos, grandes teólogos, chegam a tal ponto de desfazer-se da palavra de Deus, porque tais pessoas dizem, eu digo isso porque eu os conheci, estive bem perto deles. Eles diziam que nos dias de hoje eles têm mais conhecimento do que os próprios apóstolos tinham naquele tempo. Esta é a linha conservadora. Enquanto que do outro lado temos a linha pentecostal, que é aquela que de conhecimento não tem nada. Tudo que oferece é prosperidade, é cura, milagres, prodígios, maravilhas. E o pior é que nos dias em que estamos vivendo, de tanta desgraça, tanta miséria, essa propaganda toda faz com que as suas igrejas estejam cheias, né? Vamos atrás deles então. O certo, irmãos, é que as pessoas não buscam a Jesus para a vida eterna, ficam buscando para esta vida. O apóstolo Paulo chega a falar que se nós buscamos a Jesus apenas para esta vida, somos os mais miseráveis dos povos. Se Deus nos dá a bênção, graças a Deus por isso. Damos graças a Deus. Não porque merecemos, mas porque Ele nos deu. Eu me lembro, irmãos, que tem uma passagem bíblica que é certo interessante. Estamos falando aqui sobre o pão da vida. E tem uma passagem bíblica em que Nicodemos, a Bíblia diz que ele foi ter com Jesus Cristo de noite, né? Na calada da noite. Quer dizer, quando ninguém estava vendo, então ele foi lá escondido. Por quê? Porque a sua igreja, a sua denominação não deixava desfazer daquilo que eles pregavam, daquilo que eles ensinavam. Para ele poder se encontrar com Jesus Cristo, conversar com Jesus Cristo, ele foi escondido de noite. Senhor, o que devo fazer para que tenha vida eterna? E a resposta todos nós conhecemos, já ouvimos muito essa pregação. Necessário é vos nascer de novo. E o que é o nascer de novo? É você abrir mão dessa sua velha, e por que não dizer arrastada vida de credos. E o pior que tanto credos, as pessoas se tornam incrédulos. Prega-se tanto a palavra de Deus como se fosse realmente a verdade, e não é, estão encobrindo a palavra de Deus. No que é verdadeiro, as pessoas se escondem dela. Vou dar um exemplo de uma irmã que eu conheci. Eu morava em Sobral há mais ou menos mais de 20 anos atrás, e tinha uma irmã que ela morava numa cidade, Groaíras, que na época era distrito de Sobral. O nome dela era Rosa, irmã Rosa. E eu fui para o funeral dela. Seus familiares incrédulos estavam lá aos prantos, aos gritos, aos berros pela morte da irmã Rosa. Enquanto que aqueles que eram evangélicos davam graças a Deus, porque ela foi se encontrar com o Salvador da vida dela. Mas o certo, irmãos, que quando o pastor começou a contar a história daquela irmã, aquilo me comoveu. E eu pude prestar atenção o que é você abrir mão desta vida para ter a Jesus Cristo.
Então ele contou que aquela irmã, ela morava, a Groeira já era um distrito de Sobral, e ela morava mais para dentro, nos vilarejos. Creio que alguns aqui conhecem esse tipo de vilarejo. É 2 casas aqui, 3 para lá, 4 para lá, uma bodeguinha para manter o povoadozinho. E em uma dessas casas ela morava. E um dia, um missionário passando por lá, pregando o evangelho, uma visita foi o suficiente. Porque um eleito de Deus, uma semente de Deus, quando ele ouve as gotas da palavra de Deus, aquilo toca em seu coração, aquilo germina, aquilo já floresce. Amém. E ela abriu seu coração e aceitou aquela palavra. Ah, irmão, mas aí a coisa começou a pegar. Quando o esposo dela soube que ela tinha aceitado a Jesus Cristo, botou ela contra a parede, perguntou se ela ia sustentar aquela fé dela. Ela disse que vou. E há mais de 25 anos atrás, irmãos, creio que vocês sabem que não era beleza como hoje, não. Hoje todo mundo se diz crente, mas antigamente não. Se você dissesse que era crente, você era do capeta. Hoje não, hoje é beleza. Você pode dizer que é crente, que todo mundo hoje é crente. Pois bem, aquela irmã começou então a perseguição contra ela, contra a fé que ela tinha agora. Quando ela antes estava tudo beleza, mas agora ela tinha aceitado a Jesus Cristo como seu Salvador e estava disposta a dar sua vida pelo que ela creu. Então começou a perseguição e começou com o seu próprio marido. Foi lá na mercearia e avisou: olha, você não venda mais nada para minha esposa, ela só vai comer o que eu trouxer. Desculpa. Então, irmão, aquela irmã, ela ficou com aquilo que ela recebeu, ela começou a se alimentar daquilo. E ela tinha mais sede de ouvir a palavra de Deus, mas não tinha como. Ela não sabia ler. Os missionários até que deixaram o evangelho com ela. Mas ela não sabia ler. E aí, quando passava aqueles garotos que vinham das escolas e tudo, ela chamava, pedia para ler, e aquilo ela ia se alimentando. E daquilo ela ia se alimentando. Mas aconteceu algo tremendo na vida dela. Veja o que é você abrir mão deste mundo e se entregar a Deus. Aleluia. Senhor, eu não sei ler. Eu sou analfabeto. Me ensina a ler só a tua palavra. Eu não quero ler mais nada. E Deus o deu. Glória a Deus. Ela não lia nada, irmãos. Não lia nada, nada. Desse qualquer coisa para ela que ela não lia nada. Mas o evangelho ela lia. Amém. E um dia, e que eu estava lá, no seu velório, eu me lembro da pregação do pastor. Parece que eu estou vivenciando aquela multidão lá. Ele disse: vocês familiares estão aqui. Vocês foram testemunha da vida desta mulher, da irmã Rosa. Vocês foram testemunha do que ela deu a sua vida aqui, pelaquele a qual deu a vida para ela. Ela não se importou com o sofrimento dessa vida, nem com as perseguições que vieram contra ela. Mas ela deu a sua vida, foi até o final crendo, não abriu mão da sua fé. Hoje, ela está se encontrando com o Salvador e autor da vida dela. Amém. Daquele a qual ela abre mão aqui, para se encontrar com ele lá. Ela fez por onde chegar lá. E a pergunta do pastor foi: e você? O que você fez? Do que você tem abrido mão? Será que o que ensina na sua igreja é o suficiente? Será que esse dogma, esse credo, será que você já parou para comparar com a palavra de Deus? Será que você já parou para ouvir realmente o que Jesus Cristo tem ensinado para você? Jesus manda que nós estudamos a palavra de Deus, que nós possamos ler Ele em letras, porque são elas, diz o próprio Jesus Cristo, são elas que testificam de mim. Se alguém está no púlpito, se esse pobre irmão está aqui pregando este evangelho,
Abra suas escrituras, abra a sua palavra que você tem em casa, veja se lá está falando realmente, se o que você tem ouvido esses anos todos é verdade. Se isso tem deixado você de frente com Jesus Cristo. Mas se não, não tem problema fazer como Nicodemos. Não tem problema, vá lá escondidinho, no escuro do seu quarto, quando você estiver a sós, que não tiver nenhum dos seus perseguidores religiosos, tiver só você e Deus, ajoelhe-se e ore e converse com Ele. Aleluia. Senhor, o que é necessário para que eu possa ter vida eterna? Senhor, dai-me o teu ensinamento, dai-me o teu Santo Espírito, enche-me com a tua palavra, Senhor. Glória a Deus. Amém. Aquela irmã, a irmã Rosa, ela fez o seu pedido. Eu não sei ler, meu Senhor. E eu não quero ler para outra coisa. Me ensine pelo menos, deixe eu ler as suas palavras, porque eu necessito. E Deus deu a resposta a ela, deu o milagre dela ler as escrituras. Peça isso também a Deus. No momento que você estiver a sós, escondido, sem perseguição dos seus seguidores religiosos, converse com Jesus Cristo, só Ele e você. Peça discernimento da palavra de Deus. Veja que no que você está crendo, se isto é correto, se está levando você realmente para onde você quer. Se você quer ir para os céus, se você quer estar com Jesus Cristo, olhe, faça um exame, examine-se a si mesmo, veja se isso está de acordo com a palavra de Deus, veja se o final disso vai ser a eternidade. O que eu peço é que Deus tenha misericórdia de todos nós, que Deus continue vos abençoando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.